Deus é bom demais. Você veio bem aqui? Glória a Deus. Minha oração tem sido essa: que o Senhor ande bem por onde for. E na presença dEle, a gente vai andar bem, não tem como. Amém? A Bíblia fala que Ele andou com o povo em todos os lugares que foi. Amém? Assim Ele demonstra. Glória a Deus. Aproveitando que você está em pé, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, ou de Êxodo, capítulo 33. Eu quero compartilhar algo com os irmãos que tem sido algo que ardendo no meu coração. E eu louvo a Deus por isso, porque é a melhor coisa que pode acontecer dentro de um ser humano, é o desejo pela presença de Deus. E isso tem, nesses últimos dias, me movido, sabe? Eu estou inconformado, quero mais. Não sei você, mas eu quero mais de Deus. E eu estava preparando uma mensagem que falaria sobre Abraão, né? Porque Deus tinha me dado uma palavra dizendo assim, a fé de Abraão. Eu estava até preparando essa palavra, mas ontem a gente estava aqui no ensaio, e no momento devocional que nós temos, o ensaio do louvor, Deus falou muito forte no meu coração a respeito do desejo pela glória dele. E esse é o tema da mensagem de hoje: o desejo pela glória, o desejo pela presença de Deus. Amém? Que é algo que está ardendo no meu coração, e eu sinto que esse ardor nos leva a um lugar maior em Deus, e é isso que eu desejo aqui para todos nós. Amém? Termos esse anseio, esse desejo maior por Deus. Quero ler o capítulo 33 do livro. É uma leitura um pouco longa, né? Mas aguenta um pouquinho. Êxodo 33. Eu vou ler aqui na versão RA, ou ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Se você conseguir colocar aí, pessoal da mídia, nessa versão, porque acho que está na NVI, né? A versão ARA, ou RA, né? Que aí a gente lê conforme eu estou na minha versão aqui, tá bom? Consegui bem, se não conseguir, está tudo certo também, não tem problema. Diz assim a palavra de Deus: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o teu povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência eu te darei. Enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os hezeus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Portanto, o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento, se eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba que hei de fazer, que hei de te fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armar-a para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da congregação, que está fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem e se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me disseste: faze subir esse povo, porém não me deste saber a quem há de enviar conosco,
comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, eu tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Oremos a Deus. Senhor, nós somos gratos por tua presença nesse lugar. Te bendizemos pela tua palavra que não falha, que não volta atrás, por ser verdade absoluta. E ansiamos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor tome o teu lugar, que o Senhor brade no céu nessa manhã, Senhor. Ai, em cada coração, em cada alma aqui, Senhor, troveja do céu em nossa alma, Senhor. E, Senhor, produz no efeito de vida que a tua palavra tem para nós essa manhã, que seja alimento, que seja nutriente, que ela, Senhor, e o Senhor nos mova a estar te buscando, a estar, Senhor, desejando mais de ti, Senhor. Que o Senhor faça a tua obra, que o Senhor fale, encontre liberdade em nossos corações, Pai. Senhor, eu peço em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para roubar a palavra, tudo aquilo que vem para tapar os ouvidos, tudo aquilo que vem para trazer confusão e distorção daquilo que o Senhor está falando nessa manhã, em nome de Jesus. Eu dou uma palavra de ordem, bata em retirada em nome de Jesus. Oh, que essa palavra fique em nosso coração, Senhor, e faça morada e vida para o louvor da tua glória. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória, nós damos glórias a Ele. Pode se assentar, mano. Como eu disse, né? Tenho esse anseio. Tenho esse anseio no meu coração. Esses dias Deus tem colocado isso no meu coração. E eu quero compartilhar um pouco, sabe? Hoje nossos louvores falou muito sobre isso. Sobre buscar a face, estar perto dEle, que é o melhor lugar. Mas às vezes isso são só falácias. Às vezes são só palavras ou orações, né, que nós fazemos como um desejo, mas muitas vezes não é o que está acontecendo na verdade hoje, no momento Cronos, né? Mas se no meio do teu coração tiver uma motivação de estar buscando, Deus olha a motivação, Ele não olha a aparência, Ele olha a motivação do coração. Se em mim você houver hoje disposição de deixar tudo e buscar a presença, Ele vai manifestar a presença. Glória ao nome do Senhor. Sabe, amados, há dois personagens na Bíblia que a gente olhando para eles, a gente vê sede de Deus. A gente vê diferencial, um diferencial na busca de Deus. Um deles é Davi. Eu poderia muito bem pregar sobre Davi, porque Davi, ele fala: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa estar na tua presença todos os dias. Alguns teólogos dizem que para Davi chegar nessa conclusão, houve-se uma pergunta feita por Deus a ele. Ele falou: Davi, o que você quer que eu te faça? Pode pedir qualquer coisa. E Davi então ele fala: eu quero estar na tua presença
todos os dias que eu possa habitar na casa do Senhor, porque a casa do Senhor naquele momento era um momento onde a presença de Deus estava representada na arca, então ele queria estar onde estava a arca, onde estava a presença. Aleluia, aleluia. Mas eu vejo também em Moisés outro vulto do Velho Testamento. O nome de Moisés aparece cerca de 800 vezes na Bíblia Sagrada. Ele é um grande ícone. E aqui eu quero trazer essa passagem para a gente entender o desejo que ele tinha pela glória, o contexto que eles estavam vivendo, sabe, amados? E o desejo pela glória, sabe? E de alguma forma que o Senhor venha falar conosco, né? Te contextualizando nos seus dias, contextualizando essa palavra para você, personalizando ela para você, porque os anos se passaram-se milhares de anos, mas Deus continua o mesmo. Deus, sabe, passaram-se milhares de anos e o homem continua pecador e Deus continua perdoando, Deus continua chamando-nos de seu povo, de seus filhos. Deus, Ele não muda, Ele é imutável, Ele não tem mudança nem sombra de variação. Aleluia. E eu fico lendo alguns livros, olhando alguns relatos de alguns avivamentos que teve, até mesmo recentemente. Eu fico pensando, já pensou se não tivesse a presença de Deus nesse culto? Nós teríamos orações vagas, orações vazias, ia ser um encontro entre amigos, entre irmãos. Não teria sentido nenhum. Agora fico pensando, faço você uma outra pergunta para você imaginar. Já pensou todos os cultos que a gente tiver, Deus manifestar a glória dele, a glória manifesta de Deus? Porque a glória é o que vem junto com a presença. Aleluia. É todo o fulgor, é toda a majestade, é todo o brilho, é todo o poder que vem junto com a presença de Deus, que vem junto com Ele. Aleluia. E se Ele enchesse esse templo todas as vezes, o meu e o teu templo, a minha e a tua vida, e essa reunião, toda vez que nós nos reunimos, o que não seria? Como não seria? Não que não haja, mas Ele tem mais para nós. Eu estou falando de uma presença manifesta da glória. Aleluia. Eu fico lendo alguns relatos de avivamentos e eu fico impressionado com como que a presença de Deus se manifestou através de pessoas humildes, simples, como eu e você, que simplesmente decidiram deixar tudo para buscar Deus. Deixar tudo não é deixar de viver, é deixar todas as coisas e planos em segundo plano e deixar Ele em primeiro plano. Toda vez que uma comunidade buscou a Deus em espírito e verdade, deixou Ele em primeiro plano, algo glorioso fez. E nós estamos vivendo tempos, irmãos, que Deus está levantando. Se Ele está colocando essa sede e esse desejo no meu coração, Ele quer colocar no seu também. Esse desejo pela presença manifesta dEle, de maneira que seja palpável. Aleluia. Que os céus se abram e que a glória se manifeste. Aleluia. A Bíblia fala que Moisés ele tirou o povo, foi levantado para tirar o povo do Egito. E Deus falou assim para Moisés dizer a Faraó, através da vida de Arão, falou assim: libera o meu povo para me celebrar uma festa a caminho de 3 dias. E essa festa era no deserto. E Deus tira e põe eles no deserto. Sabe? E deserto, querido, deserto é lugar de lugar de preparação. Fala assim, deserto é lugar de preparação para o melhor. A Lilian falou isso esses dias. Entre a terra prometida e o mundo existe um deserto. E desertos são muitas vezes necessários. E o povo foi para o deserto. E chegando no deserto, eles viram a preparação de Deus, o cuidado de Deus. Eles sentiram que Deus estava trabalhando neles como nação. Foi no deserto que Deus deu as leis. Esse povo não tinha lei. Lá no deserto Deus deu as leis, as diretrizes. No deserto Deus manifestou não só o poder dele, como manifestou
manifestou lá no Egito, mas o cuidado. Ele manifesta o cuidado no deserto. Eu não sei o deserto que você está passando, mas eu tenho certeza, se você está passando, Deus é com você no meio desse deserto, amado. Ele tem cuidado de ti, aleluia. A Bíblia fala que um dos sinais que Deus era com ele era que de dia havia uma nuvem espessa, uma nuvem refrigerando o povo. Era como se fosse um ar condicionado no meio do deserto, vaso. Pensa nisso, um deserto quente, e Deus colocava uma nuvem, e o povo tinha que ficar debaixo da nuvem. Eles não podiam se mover. Se a nuvem movia, o que acontecia? Eles tinham que se mover. Amém? Lembrou daquela? A nuvem moveu, a nuvem moveu. Lembrou? Glória a Deus. Pastor Fabrício pregou, a nuvem moveu. Porque a nuvem movia, era Deus falando assim: agora eu quero que vocês vão para lá. E eles iam, aleluia, aleluia. Agora o nome do Senhor no deserto, mova-se debaixo da nuvem, da direção. Era a presença de Deus manifesta. E de noite havia uma coluna de fogo que os aquecia por causa do frio e por causa da escuridão. Aleluia. Então a presença de Deus estava o tempo todo lá com eles. A gente vê o cuidado de Deus, além das leis que Deus colocou. Deus manifesta a glória dele, ele derrama sobre eles todos os dias do céu, envia pão do céu, maná. Vamos ver se vocês lembram. Quer dizer maná mesmo? O que é? O que é? Maná é o que é. Significa o que é. Oi? Acordou, Fábio? Glória. Aleluia. O maná era o pão do céu que eles recebiam todo dia. Ele tinha uma cor meio de bidélio, era amarelinho, tinha um sabor meio que de coentro. Tem gente que não ia gostar, né, amor? Lava ele a boca, ele tinha um sabor que a pessoa imaginava. Eita glória! O maná tinha sabor de lasanha. Glória ao nome do Senhor, porque Deus é bom. A pessoa come aquela mesma comida 40 anos. Deus é criativo, não tenho dúvida que isso Deus podia fazer na nossa mente. E naquele maná tinha todos os nutrientes, aminoácidos, vitaminas, proteínas, tinha tudo que a gente, até proteína, acho que tinha aquele negócio. Tinha tudo que a gente precisa. Amém? Porque eles cresceram. E não só eles cresceram, as roupas também cresciam. Olha isso, as crianças ficaram 40 anos, as criancinhas, elas ficaram adultas com a mesma roupa. Acho que se identificavam pela roupa, ou de amarelo, ou de listado, ou de bermuda, né? Se identificavam pela roupa, acho, não é possível. Que era 3 milhões de pessoas quase no deserto. Olha onde Deus colocou Moisés para pastorear, né? Pastorear o rebanho na grama já é difícil, imagina no deserto, que missão, né? E ele, contrário a todas as estatísticas, eles sobrevivem no deserto até o tempo de Deus. Mas chegou uma hora que Deus falou assim: eu quero dar as leis. Então, se você ver lá na sua Bíblia depois, do capítulo 24 até o 32, Moisés está em cima no monte, ele subiu ao monte Horebe e ficou 40 dias lá buscando a presença de Deus. E Deus confecciona as 10 tábuas com o próprio dedo. Não foram tábuas lavradas, não foram pedras lavradas, não foram pedras lapidadas pelo homem. Deus lapidou com suas próprias mãos e escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas e deu para Moisés. E revelou tudo que a gente sabe sobre o templo, desde de como fazer o sacrifício, de como construir o tabernáculo, de cada medida, foi dado nesses 40 dias que Moisés estava lá. Ei, aleluia, está na presença de Deus, Deus revela até os detalhes, Ele te dá a estratégia, meu irmão, Ele te dá os desenhos, Ele te dá o projeto. Recebe aí, quem recebe, vai receber. Amém? Porque Ele vai te dar projeto. Eita glória! A visão vem, eu tenho que falar, eu estou vendo uma prancheta aqui, Deus colocando desenhos e projetos, entregando. Está entregando aí para pessoas aí, ó. Glória ao nome do Senhor. Deus vai te dar estratégia e projetos. Aleluia. Eu vejo a mão de Deus
isso lá onde você estiver orando. Você crê nisso aí? É para quem crê. Isso vai acontecer, viu? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Oh, você pode dar um glória por isso? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Se Deus está manifestando, falando que vai fazer, dá glória para Ele, vaso, porque é Ele que vai fazer toda a honra e toda a glória dele. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E aí, quando Moisés estava lá em cima, Deus revela algo para ele. O povo estava lá embaixo, Moisés estava 40 dias lá em cima e estava demorando. E aí o povo chega para Arão, que era irmão de Moisés, e fala: Moisés está demorando, ele deve ter morrido lá em cima. Vamos fazer um ídolo para nós aqui, vamos fazer um Deus aqui para nós. Então Arão falou assim: pega todos que trouxeram aquelas joias, o ouro que vieram lá do Egito, que ganharam dos egípcios, traga tudo aqui. Colocaram lá dentro de um barril lá, fizeram, eu não lembro o nome, mas é um negócio assim, esquentaram aquele ouro, derreteram ele, e ele esculpiu um bezerro de ouro. Quando ele esculpiu esse bezerro de ouro, o povo se alegrou lá embaixo. Moisés estava lá em cima, sumido há 40 dias, mas estava intercedendo pelo povo. E aí o povo estava lá embaixo, festejando, alegrando. Aí Arão faz um altar para fazer sacrifícios para o Deus que tirou eles do Egito, e apontava ao Deus como se fosse aquele bezerro de ouro feito com as próprias mãos. Mas Deus vê tudo. Aleluia. E uma das coisas que eu quero dizer nessa manhã: aquele que está na presença de Deus, Deus revela. Então, não é o motivo pelo qual eu estou na presença de Deus, mas é um dos benefícios. A presença de Deus, o que me motiva é a presença dele. O que tem que nos motivar a estar buscando a presença de Deus é o próprio Deus, é a própria presença. Aleluia. Não o que ele vai, não os benefícios que eu vou ter. Os benefícios são bônus, que só tem aqueles que buscam. Aleluia. E como bônus você vai ter visão. Deus vai revelar coisas de pessoas. Recebe aí, vaso. Deus vai revelar coisas de pessoas. Não é para você sair falando, é para você orar, para você fazer algo. Enquanto Moisés estava lá, aí Deus fala assim: para tudo, Moisés. O teu povo, vou matar todo mundo, vou fazer um povo a partir de você. Mas por que, Deus? Eles estão adorando outros deuses. Moisés nem sabia, ele estava lá dentro do monte. E Deus revelando. Está entendendo que Deus revela? Aquele que busca Deus, Deus revela as coisas. Aleluia. Não ficará nada encoberto. Meu irmão, se estão fazendo algo contra você às escondidas, vai para a presença que Deus vai mostrar. E não é para ele pesar a mão para você orar e a circunstância vai mudar. Deus vai quebrantar o coração, assim como fez com esse povo. Você crê nisso aí? Aleluia. Então não se preocupe, você com Deus, Ele sabe todas as coisas. É o Rui, aquele que vê todas as coisas. Amém? É o Rui, Ele vê todas as coisas. E Ele está contigo. Amém? E aí Ele fala para Moisés: Moisés, esse povo é de dura cerviz. Esse povo, ele está murmurando. Eu vou fazer um povo a partir de você. Moisés: não, Senhor. Não, Senhor. É a história que a gente leu. Ele intercedendo pelo povo, falando: não, como que eles vão saber, como que os povos vão saber que o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Vai falar que o Senhor trouxe ele nesse monte para matar nos montes. Nós somos os teus filhos, nós somos o teu povo, perdoa eles. Aí Deus fala assim: eu vou tirar minha presença, eu não vou mais com a minha presença. Eu vou tirar minha presença do meio desse povo. Então Deus decide tirar a nuvem de glória, a nuvem que caminhava com eles, e a coluna de fogo. E fala: eu vou mandar um anjo, mas eu não vou com eles, porque eu vou consumir todos eles. E Moisés: não nos faça subir desse lugar, se a tua presença não for conosco. Esse povo é o teu povo. Risca o meu nome do livro, se você não for conosco. Está entendendo? A intercessão de Moisés pelo povo. E ali, eu fiquei pensando o que fez a presença se afastar.
da vida de Moisés. Não da vida de Moisés, da vida de Israel. E o que faz a presença de Deus se afastar da tua vida? O que faz a presença de Deus? Ele tirar o nome de glória dele. Sabe? Eu temo pelas pessoas perderem a comunhão, perderem a presença dele. Ele falou: onde vocês forem, eu estarei. E o que faz a gente perder essa comunhão com Deus? É o pecado. É o pecado. Eles pecaram, eles adoraram, eles colocaram, fizeram Deus com a mão e falaram: você é nosso Deus. Eles ignoraram tudo aquilo que Deus havia feito, colocaram por terra tudo aquilo que, todos os benefícios, toda a graça, todo o poder que Deus havia emanado e mostrado para eles. Agora falou: nosso Deus é esse aqui. Eles pecaram. E ele fala: esse povo é povo de dura serviço. E essa dura serviço vem de cervical, povo que não se dobra. Mas também esse verbete também pode ser usado. Algumas pessoas aqui devem conhecer canga de boi, carro de boi, né? Então, tem uma palavra que Jesus fala para Paulo, falando assim: dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. Está lá em 1 Coríntios, né? Dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele está chamando Paulo de um boi selvagem, porque aguilhões era usado para espetar o boi, para ele andar no caminho. Os bois eram colocados para arar a terra, sim ou não, para fazer o trabalho pesado, sim ou não. E aí é colocado uma canga. Uma canga é uma junta com dois bois, uma madeira que prende o pescoço de um boi ao outro. E eles então, os dois, lado a lado, no mesmo passo, tem que levar o arado, fazer a volta, levar o outro arado. E como que ele vai fazer a volta? Quem está tocando o boi tem que ir com um aguilhão, que é uma agulha pequena, grandona assim, cutuca ele para virar. Então, quando fala assim, povo de dura serviço, é que mesmo tomando, agora filho, era uma palavra difícil, aguilhadas, pode falar assim, mesmo sendo espetado, mesmo sendo cutucado, mesmo recebendo açoite, ele continua fazendo o que ele quer. O boi, quando ele era de dura serviço, ele fazia o que ele queria, não o que o homem estava mandando ele fazer. E muitas vezes Deus está falando assim para nós: vocês são de dura serviço, que eu falo uma coisa e vocês fazem outra. Era usado também para cavalo, quando põe freios na boca do cavalo. Então, quem está sobre o cavalo, vira o cavalo para lá, para cá, faz ir para frente, para trás, sim ou não? Um cavalo com dura serviço, você pode puxar que ele corre, você pode esporear que ele fica parado, ele não obedece o comando. E muitas vezes nós estamos como de dura serviço. Deus falando, e a gente continua indo pelo que a gente quer. E Deus falou assim: eu vou tirar vocês, eu vou eliminar esse povo. E aí Abraão, melhor dizendo, Moisés, ele intercede pelo povo. Aleluia. Então, o que precisa então para a gente estar adquirindo essa presença de volta? Porque muitas vezes o pecado, sabe, pensamentos, coisas que a gente coloca antes de Deus, coisas que a gente coloca em Deus em prioridade. Isso a gente já falou aqui, a idolatria. O que é idolatria? Uma das definições é tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus como prioridade na minha vida. Isso é idolatria. E Ele quer ser a prioridade número 0, nem a número 1 das nossas vidas. Amém? E o que fazer então para essa presença voltar, para essa nuvem voltar? É preciso coragem. A gente precisa ter coragem, irmão. Coragem de sondar nós mesmos, de nos rasgar, de nos posicionar, sabe? O que Deus fala? Ele fala: tirai os atavios do meio de vós. O que eram os atavios? Atavios eram adereços, eram joias, eram ornamentos, eram ouro. Eles tinham dado uma parte desse ouro lá
para poder fazer o bezerro, e o ouro deles, que fez o bezerro, que é a de adoração, que era o motivo do pecado e de Deus tirar a presença dele do povo, agora era com esse mesmo adereço que eles tinham que tirar, eles tinham que tirar fora isso da vida. Está entendendo? Então a gente tem que ir na raiz, na fonte. Se a gente quer a presença de Deus de novo, uma nuvem de glória, uma presença gloriosa, a gente tem que ter essa coragem, irmão, de sondar o nosso coração e largar tudo diante dele. Ele tem muito mais para nos dar, ele tem muito mais para te dar. Ele quer nos regozijar com a glória dele. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Sabe, em Êxodo 19, Moisés ele sobe ao monte falar com o Senhor, e o Senhor fala: eu quero falar com esse povo também, não é só com você. E o povo se alegra. O povo se alegra e fala assim: ok, Moisés, que Deus fale conosco. Então eles Deus fala assim: então eles se santificam por 3 dias. Por 3 dias eles lavaram as suas roupas, lavaram as suas vestes, para estar na presença de Deus. Deus falou: se santifica, não toque em mulher, não santifica, lava as suas roupas, não tenha pensamento, santifica, não pequem. E aí, daqui 3 dias vocês vão se reunir em volta de um monte. Ninguém vai tocar no monte. Faça uma barreira, Moisés, para que ninguém toca no monte. Quem tocar no monte vai morrer. E aí, Moisés, você vai só chegar a mim, e eu vou falar com você, e o povo vai ouvir eu falando com você. E o povo vai ouvir eu falando, porque eu quero falar com eles também. O povo fala assim: por que Deus fala só com Moisés? Fala conosco também. Ei, Deus quer falar com todos nós. No mesmo capítulo anterior, Deus fala assim: vocês são raça eleita, são povo de exclusividade de Deus. Eu vos chamei para ser meus. Ei, eu quero te dizer, você é povo dele. Essa promessa, ela foi ratificada, foi confirmada por Pedro. Aleluia. E nós somos a geração eleita, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Moisés fala: esse povo o mundo tem que saber que esse povo é seu, que nós somos o seu povo, que nós somos o povo escolhido. Ei, o mundo lá fora precisa saber que você é povo escolhido dele, que a presença dele vai contigo. E é isso que fazia a diferença, o povo via a presença. E quando Moisés estava lá no monte, e Deus dá isso para eles, então eles se santificam. Chega no 3º dia, eles estavam, o povo todo ansioso, em volta do monte, sem tocar no monte. E a Bíblia fala que amanheceu, madrugou, amanheceu, só que não teve sol naquele dia. Houve uma nuvem preta, escura, sobre o monte. A Bíblia fala que havia relâmpagos. Imagina a cena, amados. Imagina. Um monte Horebe, que não é um vulcão, tá? É um monte Sinai, é um monte Horebe. Começou a escutar trovões, e escutou barulho de trombeta, que foi aumentando o som dela durante o dia. Você pode ler na sua Bíblia depois isso. E o som de trombeta. Eu queria dar uma trombeta aqui hoje. Glória. Sabe aquela anunciando a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Você vai escutar a trombeta? Vai escutar a trombeta no dia da glória? Aleluia. A trombeta anuncia a volta, anuncia também a presença. E a trombeta, a gente não sabe quem estava tocando, só podia ser os anjos que estavam ali, porque o monte começou a tremer e fumegar. Deus lançou fogo sobre o monte estava ardendo em brasa, o monte virou um monte de brasa que tremia, e os trovões, e Deus falando através dos trovões, cada vez mais forte, cada vez maior, e o povo foi se afastando. Não, Moisés, fala Deus contigo, não conosco, nós estamos com medo, nós vamos morrer. E Deus está falando: eu tenho mais, é para todos, não é só para Moisés. Ei, Deus quer te levantar porque Ele quer falar contigo, assim como fala comigo, assim como fala com os pastores, assim como fala com os servos dele, porque você também é um servo. Ele quer a presença dele manifesta na tua vida também. Aleluia. Mas eu precisamos tirar o medo, e para chegar lá precisa santificação, precisa tirar o pecado, tinha que lavar as vestes. Eu quero te dar uma boa notícia: Jesus já lavou as suas vestes, já te deu condição de estar na presença dele. Mas por que ainda peca? Por isso que a presença não vem. Deus fala assim: tenha coragem hoje, chegar no meu altar, se rasgar e colocar tudo que está fazendo que não é do agrado, e buscar Ele com toda a força. Aleluia. Glória ao nome do Senhor.
Aleluia. É isso que eu tenho. Eu estou falando com vocês, mas Deus falou comigo primeiro. É isso que eu estou me esforçando, me empenhando para fazer. Ele tem me ajudado. Há dentro de mim uma ardência, um desejo pela presença, sabe? Que eu não vejo mais, não é mais esforço para estar na presença, para orar, para buscar. Eu não estou medindo mais esforço para estar buscando, para estar agradando, para estar matando a carne. Aleluia. É isso que a gente precisa, amém? Oh, tira do meio de vós os seus atavios. Os atavios era aquilo que deu origem à adoração de deuses, à idolatria, ao pecado. Então a gente tem que ir lá ver o que está provocando esse pecado, qual o gatilho que está disparando essa ação pecaminosa, que não vem falar que não tem não, que todos nós temos. Amém? Qual que é o gatilho que está disparando? A gente tem que ter essa coragem de chegar para Deus e rasgar e tirar. Amém? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Isso é um rompimento. Isso é uma conversão que tem que ser diária. Um rompimento com o pecado. Amém? Está disposto a isso, Vaz? Está disposto a isso? Posso ouvir glória a Deus por isso? Deus vai te ajudar, viu? Dá glória a Deus, né? Deus vai te ajudar, viu? Deus, Ele tem mais dele para ti, para mim. Ele tem mais. Só que tem coisas também na tua vida que não aprova, mas a gente tem que deixar. E Ele nos ajuda. Aleluia. Ele não nos deixa só. Ele estava com o povo no deserto. Aleluia. Outra coisa que eu vejo, que é um desejo pela presença, pela glória, que estava em Moisés, é que Deus fala assim: tá bom, Moisés, desce lá, eu vou mandar meu anjo, vocês vão, ele vai levar vocês até a terra prometida, fica tranquilo, vocês vão herdar as bênçãos que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó, vocês vão entrar na terra que mana leite e mel, tá bom? E eu vou ser com vocês vão ser meu povo, só que eu não vou com vocês, eu vou levar meu anjo. E Moisés fala assim: não, Senhor, não quero assim, não, Senhor. Olha só o que ele está falando para Deus através dessas palavras. Está falando assim: as tuas bênçãos não são suficientes perante a tua presença. Não quero apenas a tua presença, não quero apenas a tua mão, não quero apenas os benefícios que o Senhor tem. Sabe, queridos, a gente tem buscado muito a mão de Deus, muito o Deus da bênção. A gente não tem buscado, mas temos buscado muito a bênção de Deus. E é isso que Moisés está falando. Eu não quero apenas a bênção das suas mãos. Eu não quero apenas as bênçãos de Deus. Sabe, muitas vezes a gente vem até para a igreja para buscar as bênçãos de Deus. Porque a gente vem carente, a gente vem quebrado, a gente vem espiritualmente morto, a gente vem emocionalmente doente, a gente vem financeiramente quebrado. Sabe, eu quero te dizer que Jesus, Ele é o médico dos médicos. Ele pode te curar sim. Se você veio com doenças, Ele pode te curar. Se você veio com enfermidade, Ele pode te curar. Ele tem todo o poder, sabe? Ele é o advogado dos advogados. Ele julga a tua causa. Ele está aqui para isso sim, aleluia. Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ele é aquele que reconcilia famílias, é aquele que sonda o coração, é aquele que dá as bênçãos. Pode dar glória a Deus por isso. É aquilo que você vem buscar, querido. Eu não sei se você entrou aqui atrás de uma bênção. Eu quero te dizer, a bênção de Deus está nesse lugar por causa do Deus da bênção. Mas o que o Senhor está falando para nós essa manhã é o sentimento que estava sobre Moisés. A gente não pode ser movido apenas por buscar a bênção de Deus, porque quantos aqui conhecem pessoas que foi para a igreja, buscou a Deus, e Deus fez um grande milagre. Depois que fez, a pessoa desapareceu? Só eu? Tire dos mãos, levantando. Não me deixe só. Eu já vi. E é triste isso. Aí a gente fala assim: a pessoa que estava na multidão, que só quer o pão, só quer as bênçãos.
E Ele tem bênção para dar. Ele não despedia a multidão sem dar bênção, sem dar o pão, sem curar, sem livrar eles, sem libertar eles. Amém? Mas o que está no coração de Moisés é o que me impressiona. E é o que eu gostaria que essa palavra gerasse em mim e você. O desejo pela presença. Ele falou assim: eu não quero apenas dar a tua presença. Se a sua presença, eu não quero apenas as tuas bênçãos. Eu não quero apenas viver bem numa terra prometida, ter minha casa, minha família bem. Eu não quero apenas ser um bom empresário, ter muito dinheiro. Eu não quero apenas ter saúde. Eu não quero. Isso nada me vale. Moisés está falando: se a tua presença não estiver comigo, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Se a tua presença não for comigo, não me tira daqui, Senhor. Eu quero ela, eu quero a tua presença. Porque ainda que eu estou passando necessidade, ainda que eu estou no deserto, estamos na presença do Rei. Oh, eu tenho fé, eu tenho regozijo, eu tenho bênção, eu tenho certeza que o melhor está por vir, que Ele vai me abençoar. Eu tenho o melhor que a gente podia. A maior manifestação de glória de Deus foi manifesta no deserto. Foi manifesta antes de regozijar, antes deles tomarem posse da terra prometida. Amém? Era isso que eu queria estar comentando hoje. Glória a Deus. Agora, como que eu vou buscar essa presença de Deus? Olhando para o texto, a gente vê que depois que Moisés desceu, ele quebra as tábuas. Isso, e Moisés, ele estava falando com Deus antes de descer. Ele quebra as tábuas e falou: olha o que vocês fizeram. E leva o povo então ao arrependimento. E ali a gente vê um segredo, algo que fez essa presença voltar. Deus falou: tá bom, vou fazer como você quer. E a nuvem voltou. E a glória de Deus voltou. A glória de Deus vai voltar aqui profético. A glória de Deus vai voltar sobre a tua vida. Sabe? A glória de Deus vai voltar. Deus quer brilhar o brilho da glória dele sobre o teu rosto, sobre a tua face. Quando Moisés desceu pela segunda vez no monte, que ele foi depois fazer novas tábuas, porque ele quebrou as primeiras, que Deus havia escrito com a mão. Depois o povo se reconciliou. Deus fala para ele: volta lá e agora lavra as tuas pedras. Ele precisou lapidar as pedras. Ele escreveu o que Deus tinha escrito com o dedo dele. Agora ele precisa escrever, ele entalhando a pedra. Mas quando ele desceu da segunda vez, a Bíblia fala que o rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava. Deus quer brilhar o seu rosto sobre nós, querido. Sabe Moisés o que ele fazia? O que ele fez? Ele fez uma tenda para fora do arraial. Eu entendo uma tenda para fora da igreja. Amém? Aqui é o arraial dos justos, sim ou não? Dos lavados e remidos, sim ou não? Então dá glória para Ele, aleluia. Glória ao teu nome. Somos os teus filhos, o teu arraial, Senhor. Arraial onde haverá júbilo, onde há a tua presença. Mas Moisés falou assim: eu vou fazer uma tenda. E fez fora da congregação. Ele foi para os limiares e fez uma tenda. Ele chamou tenda da congregação. Sabe o que era isso? Eu vou chamar carinhosamente de cafofo do Moisés. Era o cafofo que ele orava, que ele buscava a Deus. E quando ele ia para lá, o povo: Moisés está indo, Moisés está indo, Moisés está indo. E viam, porque ele era um homem de Deus, e viam ele entrando na tenda, e todos ficavam à porta da sua tenda. Então Moisés, ele entrava lá, Josué ficava do lado de fora, e quando ele orava a Deus, vinha a nuvem de novo, e veio sobre aquele lugar. Vinha sobre aquele lugar, e Deus falava face a face com Moisés. Como alguém fala com o seu amigo. Ei, Deus quer falar face a face conosco. A nuvem de glória, ele veio nesse lugar secreto de Moisés, onde era ele e Deus. Aleluia. É lá que a nuvem vai descer. É lá no seu quarto, é lá no seu PSD, é lá no seu momento com Deus. Sabe, esse ardor pelo desejo da presença de Deus não é de vir aqui na igreja apenas, mas é de estar lá no seu lugar secreto todo dia, porque é lá que Deus vai revelar a glória dele.
Aleluia. E Deus falava face a face. E sabe qual que era a reação quando o povo vinha? A Bíblia fala que todos adoravam a Deus. Eles começavam a adorar a Deus na porta das suas tendas. Eles se dobravam. Quer dizer, sabe, querido, a tua vida vai ser inspiração para aqueles que te veem. A tua vida vai ser inspiração. Quando as pessoas verem a glória de Deus, o brilho da face da tua face, por estar na presença dEle, as pessoas vão adorar a Deus e vão buscar a Deus também. Aleluia. E você vai começar, ei, recebe essa daí, na tua casa, na tua família, se posiciona, porque as pessoas vão ver e vão começar a dar glória. Até mesmo aquele que é ímpio, até mesmo aquele que está no caminho errado, ele vai começar a ver a luz e vai haver conversão, porque a presença de Deus vai atrair as pessoas. Recebe isso e vai ver que é de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Esse desejo pela presença, ele tem que estar no teu coração. Aleluia. Eu escutei uma frase esses dias que me chamou muita atenção. E eu quero liberar isso para a sua vida. Algumas orações na Bíblia, algumas orações na Bíblia que aparecem na Bíblia, curtas em público. Por exemplo, a oração de Elias. Ele falou: não vai chover. Uma oração de 3 palavras. Não vai chover. E durante 3 anos e meio não caiu nem água nem orvalho sobre a terra, por causa da palavra. O que fez Deus honrar uma oração tão curta, tão breve? E essa semana eu comecei a fazer orações curtas com o pessoal lá no serviço. Eu parava para todo mundo e falava assim: vem cá, vamos concordar com uma oração aqui comigo? E eu falava assim, bem direto: vai, obrigado Deus por isso, por isso, por isso, amém. E Deus começou a mover. Mas o que faz Deus ouvir uma oração curta em público? São as horas que a pessoa passa no secreto. Está entendendo? Deus vai te honrar para onde você for. Quando você tem tempo no secreto, tempo com Deus, quando você abrir a sua boca, você vai falar só: haja cura, e vai vir cura. Você vai precisar ficar correndo, falando muito. Às vezes precisa, mas orações curtas Deus vai te honrar, porque orações curtas atendidas por Deus é um sinal em que são horas com Deus no secreto, e Deus vai honrar o povo dele. Aleluia. Recebe isso aí, Vlad. Está preparado para ser canal de bênção? Sabe, Deus está fazendo grandes coisas lá no meu serviço. Grandes coisas. E Deus está movendo nesse sentido. E vai fazer também onde você for. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse desejo ardente. Glória a Deus. O motivo da oração dele não foi pela saúde, não foi pela família, não foi pelos negócios, não foi por causas na justiça, não foi. A oração dele foi pela presença. Não me deixe viver sem a presença. Amém? Glória ao nome do Senhor. Os avivamentos, eles começaram mais aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Teve um avivamento recente agora. Eu li um livro chamado Caçadores de Deus. Antes de ler esse livro, Tommy Tenney, acho que é o autor. Final do século XX, ele conta que veio um ardente desejo pela presença de Deus. E isso começou a tomar. Agora, recentemente, teve também lá na faculdade, né? O que atraiu aquelas pessoas lá? Parecia coisa tão simples, né? É a presença, é a glória, é ela que atrai. Ela vinha me atrair e te atrair. Então ele fala que ele estava na igreja e ele sabia, ele sentia que Deus queria fazer alguma coisa, queria se manifestar. Sabe o mesmo Deus que clamor de trombeta, de trovões, de fumegando, de fogo descendo? O mesmo Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo.
Ele pode vir falar no silêncio, mas ele pode vir falar no barulho. Aleluia. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E eles estavam orando, e todos buscando, se arrependendo dos seus pecados, porque é o pecado que afasta da presença. Então estavam removendo os atavios do meio deles, lutando contra isso e glorificando a Deus. A Bíblia não, ele relata no seu livro que as pessoas iam passando pela rua e entravam soluçando, chorando na igreja. E quando via, todo mundo aqui, eles iam entrando e caindo, da presença da glória, Ele fala que eles estavam orando e de repente um púlpito como esse de acrílico, ele parte ao meio, do nada, e se quebra. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Algo glorioso vai acontecer. Há avivamentos que aconteceram por pessoas que decidiram e tinham desejo da glória de Deus. Que os relatos falam que num raio de 8 quarteirões, as pessoas que estavam em volta dela, 8 quarteirões, eram tocadas por Deus. E as pessoas procuravam as igrejas arrependidas, orando e chorando pelos seus pecados, porque é o pecado que nos afasta dele e de ter mais dele. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Rogo-te que mostres a tua glória. Aleluia. Ele pediu isso para Deus. Rogo-te que mostres a tua glória. Mostra-me a tua face. Deus falou, você não pode ver minha face. Eu rogo a ti.